Olá. Nessa dinâmica, discutiremos um pouco sobre a questão da escravidão. Como comentado, se até a Idade do Bronze, mais ou menos, o modelo que vigorou no espaço do Mediterrâneo Oriental, de maneira geral, foi um modelo mais voltado ao assim chamado modo de produção asiático, em que se edificaram sociedades numa articulação entre camponeses e ceramistas e artesãos, de maneira geral, com propriamente uma estratificação social que edificou ali estruturas palatinas e de templo, e tem aquela sociedade do Palácio do Templo, que também existe uma grande camada ali de camponeses e principalmente artesãos, ligados às atividades manuais, né? Se a gente tem propriamente esse tipo de sociedade em que esses artesãos camponeses repassam os recursos propriamente para funcionários do Estado, e aí esses recursos são redistribuídos por essa sociedade do templo, do palácio, e esse templo e palácio articulados entre si, num segundo momento, veremos, no caso grego e romano, o advento da escravidão. Perceberemos também que a escravidão grega ela é muito variável dentro do próprio espaço grego, ainda que nós tenhamos mais notícias sobre a questão ateniense. É possível fazer uma comparação, por exemplo, entre a situação dos ilotas em Esparta, né, na cidade-estado de Esparta, e a situação propriamente dos escravizados atenienses, e mesmo dentro de Atenas existiam diversos nomes para os escravizados, né, indicando que os graus de escravização eram também distintos, ou seja, existiam escravizados que realmente foram o que o Aristóteles definiu como bens móveis, eram praticamente coisas móveis. Então, era ali uma categoria muito rebaixada da sociedade, enfim, bastante problemas. E havia aqueles que, por exemplo, eram escravizados por dívidas que poderiam pagar por essas dívidas, né? Vamos lembrar que não existia na antiguidade algo como um banco, por exemplo, que propiciasse um empréstimo de recursos para pessoas que assim o desejassem, né? Então, em grande medida, até com uma forma de estabelecer uma política demagógica, alguns grandes senhores de terras, ou até senhores com grandes recursos, advindos de uma atividade urbana, atividade comercial, que se destacava muito em Atenas, principalmente nessa Atenas voltada para o comércio marítimo, né? Então, estes senhores voltados a essa atividade comercial, por vezes, emprestavam dinheiro a pessoas que, por qualquer motivo, pudessem ter algum problema em termos econômicos, enfim, normalmente uma categoria de cidadãos aí mais empobrecida, enfim. Então, nesse processo dos empréstimos, propriamente, articularia um processo que seria a tal da escravidão por dívidas. Essa escravidão por dívidas fazia com que o sujeito que estava escravizado por dívidas pudesse trabalhar autonomamente e pagar as suas dívidas, e se ele conseguisse pagar por um espaço de tempo, tudo, o seu vínculo de escravidão ele se desfazia. Então, como comentei, há diversas categorias, o escravo como bem móvel ou o escravo por dívidas, né, que tem ali uma ligação mais tênue com a pessoa que o escravizava. Mas, de qualquer forma, a gente vai ver como que isso se configurou. Vamos ver, inclusive, que era muito difícil pagar essas dívidas e, por vezes, esse processo ganhava uma conotação permanente. Então, ainda que a escravidão por dívida tivesse ali um sentido temporário, enquanto a pessoa conseguisse pagar, ela acabava
por conta aí de uma grande crise agrária, algum problema do gênero, e isso efetivamente ocorreu em Atenas até as reformas de Solon, a pessoa podia ficar permanentemente escravizada, inclusive a condição era hereditária, então passava para suas descendências, né? Mas enfim, a escravidão ela precisa ser entendida então como instituição. Qual é a diferença entre escravidão e existirem escravos, né? Não é a mesma coisa. A escravidão é todo um modo de produção articulado em torno dessa questão da subjugação de uma parcela da sociedade por outra parcela da sociedade, né? É uma minoria para uma maioria para uma minoria, varia, né? No caso da escravidão ateniense, por exemplo, os escravos, atualmente se faz uma consideração aí de 60 a 80 mil escravizados aí num período de auge demográfico, e isso corresponderia a 20 a 30% da população, ou seja, os escravizados eram 20 a 30% da população. Isso significa que se constituíam uma minoria, ainda que uma minoria expressiva, né? Um terço, não? Ou um quinto, mas ainda que constituíssem uma minoria, era uma população expressiva. De qualquer forma, a gente sabe, por exemplo, que no caso haitiano, né, e aí é uma escravidão mais moderna, é uma escravidão mais articulada com o sistema produtivo ou pré-capitalista, né, ou no caso brasileiro, por exemplo, já capitalista, já de acumulação de capitais no estrangeiro, no século XIX, por exemplo, essa escravidão ela subjugava uma boa parcela da população, né? Enfim, a escravidão como instituição, então, ela precisa ser analisada juridicamente. Veja, o dono de escravos, ele não tem um poder sobre os seus escravos, que é um poder que a gente possa chamar de um poder político. Ele tem um poder proprietário. Ele não é o senhor da vida e da morte daquele escravo, coisa do gênero. Ele é o dono daquele escravo. Por que isso é diferente? É diferente porque isso implica a pré-existência de leis, e essas leis regulam a forma como essa escravidão ela é exercida, né? Então, há toda uma ordem política que, claro, garante esse sistema de escravidão a partir da coerção, né? Seja ela física, seja ela administrativa, enfim, mas garante que uma parcela da população seja considerada um bem móvel, né? Como colocaria Aristóteles, dada essa situação, né, de coerção físico-administrativa exercida por um Estado que sustenta a prática da escravidão, né? Mas aquele dono de escravos precisa, ele é limitado, né? O amo, o senhor, é limitado de acordo com as leis. Ele pode explorar os seus bens móveis de acordo com um sistema legal que o permite fazer isso mais ou menos, né? E aí, né, esse sistema legal é determinado ou por uma lei escrita ou por uma lei baseada nos costumes, o chamado direito consuetudinário, né? De qualquer forma, a escravidão, então, tem que ser vista como instituição. Não de uma forma moral, não de uma forma, mas uma instituição regida ali por leis e que obedece uma lógica econômica, tá? Os escravos, eles podem existir em modos de produção que não seja o modo de produção escravocrata? Pode. Veja, o modo de produção de escravo, o escravista, né, ou a escravidão como instituição, significa que a forma de exploração do trabalho é dominantemente uma forma de produção que faz uso de escravos. Então, um exemplo é sociedades que se articulam aí, todas elas, as classes sociais, são articuladas e estruturadas em torno da instituição da escravidão. Existiriam, então, mais ou menos, ali 3 classes sociais, né?
três grupos sociais com mais relevância. Um primeiro grupo composto por personagens que não trabalham, ou trabalham menos, né? Mas personagens que muitas vezes não trabalham. Um segundo grupo constituído ali por todo um sistema legal, burocrático, administrativo, estatal, que vai reger as relações sociais entre escravizados e não escravizados, e uma parcela do grupo que é um grupo que realmente está subjugado, né, a outro grupo e deve trabalhar para este outro grupo. Né? Por que eu falo que não necessariamente aquela pessoa que pertence ao primeiro grupo, né, o que subjuga propriamente, né, não é um personagem propriamente que está completamente isento do trabalho. Em algumas situações estava. Né? A gente pensa aí nos senhores de escravo aqui na América Portuguesa, no século XVII, ou até mesmo nos Estados Unidos, até o século XIX, em grande medida estavam isentos ali do processo de trabalho. Mas em Atenas, na Atenas antiga, então, em grande medida esses escravos são escravos domésticos e dividem o trabalho com os cidadãos. Tá? Vamos lembrar assim, a escravidão ela não está colocada para sujeitos com um caráter humano. Né? O escravizado, na maior parte das vezes, nesses sistemas legais, não na totalidade, mas na maior parte das vezes o escravizado é considerado uma coisa. E uma coisa não é sujeita de direitos. Né? Então, existe aí uma divisão entre seres humanos, né? Que aí é um pensamento de tipo humanista, que totaliza todo mundo como ser humano e tudo, e existe um pensamento que é o sujeito jurídico. Todo sujeito jurídico é um ser humano, nem todo ser humano é um sujeito jurídico. Então, se dentro de uma sociedade escravocrata existe a concepção, né, a permissão de conceituação de que alguns são sujeitos ali de direitos, né? Alguns são sujeitos jurídicos de fato, mas outros são bens móveis, ou seja, são coisas, são coisas de propriedade de alguém, significa que esses aqui, já que são coisas, não são alvo de direito. Mas sobre eles rege-se um direito específico, que é um direito sobre a propriedade. Então, a escravidão em si tem que ser vista na escala da instituição mesmo. Né? Como eu comentei, escravidão é diferente de escravos, de existirem escravos. Né? Então, qual que é a diferença fundamental? A escravidão é todo esse sistema regido por aquelas três classes que eu falei, que articula um modo de produção bastante baseado aí nessa mão de obra, né? E, por um outro lado, a existência de escravos não caracteriza necessariamente um sistema como um sistema escravocrata. Podem existir escravos num sistema capitalista, por exemplo. No Brasil de hoje, é notório, é conhecido o fato de que, principalmente no campo, se escravizam muitas pessoas, inclusive jovens, né, para fazerem serviços ali de extração da cana ou qualquer coisa do gênero, no interior, muitas vezes, de alguns estados como Tocantins ou Pernambuco, enfim, a gente sabe que existem práticas de escravização local. Isso significa que o Brasil é um sistema escravocrata? Não. O Brasil tem um modo de produção capitalista, né, como modo de produção dominante, mas existem escravos circunstancialmente. Então, essa é a diferença entre a escravidão como instituição e como modelo, como estrutura, e a existência de escravos, que pode se dar no modo de produção asiático, por exemplo. Então, os gregos e os romanos, eles não iniciaram, eles não inventaram, propriamente,
os escravos. Pode até se dizer que eles inventaram, ou se desenvolveram, porque não foi alguém que inventou, né? Se desenvolveram, se relacionaram de forma a estimular um sistema baseado em escravos. E aí sim, por isso que a gente chama esse sistema de escravocrata. Se a gente está falando de escravidão no mundo antigo. Mas, ao mesmo tempo, para existir a escravidão, você precisa do quê? Dos homens livres. Né? Para existirem escravos, esses escravos são opostos aos homens livres. Para um ser humano ser propriedade de alguém, significa que esse alguém pode chegar, comprar, mas também vender este ser humano. Né? E este ser humano entra dentro da produção como um capital fixo. Ele não é um capital variável, como no modo de produção capitalista. Ou seja, você tem que manter, né, dentro do cálculo, quando você vai vender a sua mercadoria no sistema, você tem que calcular a manutenção da vida daquele ser humano. Né? Coisa que no modo de produção capitalista, o elemento salário entra como um capital variável que vai depender do quê? De quanto que os trabalhadores estão mais ou menos articulados, organizados para demandarem aí efetivos direitos e, eventualmente, até reajustes salariais. Né? Então, quaisquer que sejam as diferenças, as variações de costume ou de práticas capazes de conceder aos escravos um maior ou um menor grau de liberdade, porque alguns, né, como no caso da Atenas Antiga, poderiam ter até mais liberdade, né? E outros, como no caso da própria Atenas Antiga, poderiam não tê-la, né? Como eu comentei o caso dos escravos como bens móveis. Né? A lei, que pode ser baseada nos costumes ou baseada num direito escrito, vai estabelecer em que marcos um escravo pode ser vendido, pode ser punido, pode ser maltratado, inclusive pode ter a sua vida alienada. Veja, no caso de Atenas Antiga, da Atenas Antiga, que é de onde a gente tem, eu falo muito de Atenas porque, ainda que nós saibamos da escravidão como instituição, é sobre Atenas que nós temos a maior parte das informações. Né? Sabemos da prática, por exemplo, da escravização dos ilotas, mas é uma coisa muito específica que a cidade-estado Esparta fazia em relação aos subjugados. E os ilotas mesmo, né, por sua origem da Messênia, enfim, eles tinham também, né, essa especificidade de não serem estrangeiros. Eles estavam sendo dominados dentro da península do Peloponeso, onde eles eram habitantes efetivos. Né? Em Atenas, o escravizado poderia ser um ateniense, né, como é o caso, por exemplo, da instituição da escravidão por dívidas, mas, em grande medida, poderia ser, por exemplo, uma pessoa que tinha sido capturada. Fosse capturada por piratas, e que aí esses piratas revendiam esta pessoa, e temos relatos, por exemplo, na própria Odisseia, né, atribuída a esse personagem chamado Homero, de um escravizado ligado a Odisseu, a Ulisses, que era um filho de um rei grego, e esse filho desse rei grego tinha sido capturado por piratas e revendido, e fazia parte do oikos do Odisseu, né? Ainda que esse conceito de oikos esteja mais ligado à idade arcaica, à era arcaica, do que propriamente ao período anterior enfim, das relações propriamente minoico-micênicas. Né? Mas é claro, quando a gente vai analisar os escritos destas personagens, desse personagem chamado Homero, né, a que se atribui Ilíada e Odisseia, é preciso ter muito explícito que, em grande medida, ele não está se referindo tanto à sociedade micênica, ainda que ele faça referência a ela. Ele está se referindo muito mais à sociedade de onde ele está escrevendo. Então, em grande medida, ele vai trazer ali os conflitos e as concepções da sociedade da era arcaica, e não tanto da sociedade que ele pretende retratar. Ele só está atribuindo àquela sociedade que ele pretende retratar algumas
características que ele desejaria, ou que ele considera que eram características da época, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que enfim, é da época do próprio Homero, né? Enfim. Então, como se colocou, a escravidão ela deve ser vista como instituição, deve ser vista ali nesse marco jurídico, né, que colocava aí, por mais que o escravo fosse considerado uma coisa em muitos aspectos, né, uma parte dos escravos atenienses eram considerados coisas, enfim, a escravidão ela também tinha leis que a regiam. Então, como eu comentei, aquele dono de escravos ele não é um todo-poderoso senhor que se estabelece aí como um senhor de vida e de morte sobre o seu subordinado, sobre aquela pessoa que lhe deve trabalho, né? Mas ele é uma pessoa que tem que aí obedecer direitos estabelecidos pelo Estado. E aí esses elementos, né, de direitos e deveres sobre o escravizado são tipificados dentro de uma ordenação jurídica. Tá? E como a gente falou, por pessoas deve-se conceber sujeitos jurídicos, porque o escravizado, em grande medida, é uma coisa, né? E uma coisa, sobre as coisas valem os direitos sobre propriedade. Né? Então, vamos sair um pouco de uma concepção geral de sujeitos humanos, como a gente vai ver, ela é muito marcada por elementos ideológicos. Né? A cidadania romana, por exemplo, né? Os romanos, a gente vai ver que há uma diferença, né, como eu comentei já, entre a escravização em Roma e a escravização em Atenas, sobre a qual, como eu comentei também, havia mais informações sobre, mas a escravização, ou melhor, a cidadania romana era válida, por exemplo, apenas para sujeitos jurídicos. A cidadania, como status, ela implicava direitos e deveres políticos e uma liberdade jurídica, né, que era esse direito à autonomia social, direito de fazer contratos. Escravizado não tem. Escravizado não faz contratos. Escravizado não é sujeito propriamente, ele não se representa por si só. Numa Assembleia Ateniense, por exemplo, o escravo, quando ele fosse, enfim, representado, ele, como não era um sujeito jurídico, ele era juridicamente representado pelo dono dele. Mas se o dono maltratasse, ele não poderia, né? Eventualmente existe lá uma lei que tipifica que o dono não pode maltratar o seu escravo. Né? Se o dono maltratasse o seu escravo, teria que vir a denúncia de outro sujeito jurídico, ou seja, de outra pessoa livre, que viu, eventualmente, o dono maltratando o escravo e que aí denunciou uma prática considerada ilegal para aquela sociedade. Mas não é em todas as circunstâncias. O poder do dono sobre seu escravo não é, portanto, um poder político. É um poder de um proprietário. Tá? É um poder que implica a pré-existência das leis e de uma ordem política que torna possível a posse dos seres humanos como bens móveis. Tá? O amo não é o senhor do escravo, uma vez que esse escravo não é sujeito, nem pode ser subordinado, porque ele não tem uma característica de sujeito jurídico, né? Ele é o dono daquele escravo. E o dono do escravo pode explorar os seus bens móveis, segundo a lei, ou os costumes, caso a lei não seja tipificada, uma lei baseada nos costumes. Né? Os senhores, eles são cidadãos de um Estado limitados, como cidadãos, pelas leis e direitos e deveres ligados a esse Estado. Né? E só podem controlar seus escravos em razão de um aparato coercitivo, administrativo de Estado. Né? Enfim, existiam diversas modalidades de escravização na Grécia Antiga. Primeiro que falar Grécia Antiga já é um erro. Como comentei, por exemplo, o filho de um rei grego poderia ser subordinado a outra personagem considerada grega. Então, a concepção de grego em si já é uma concepção um pouco complicada.
porque é uma concepção colocada a posteriori. Na Idade Clássica, a definição de si era muito mais dada pela polis do que propriamente por uma suposta ideia de Grécia. Essa ideia de Grécia, ela vem, em grande medida, de Hélade, né? Ela vem, em grande medida, de um culto comum a deuses e de uma língua comum, né? Que hoje a gente entende, o linear B, que em grande medida tem ali suas origens entre os fenícios, né? A gente vê que tem ali bastante traços fenícios, e o historiador Martim Bernal identifica, inclusive, traços coptas, né? Ou seja, do Egito. Então, essa letra do linear B é o que regulariza tudo, mas essa ideia de grego, ela é uma ideia posterior à idade arcaica, à era arcaica, né? Ela não existe. Define-se muito mais como ateniense, como espartano, como uma pessoa de Mileto, uma pessoa ali de Argos, de Samos, enfim, das diversas cidades gregas, né? Corinto, as diversas cidades gregas que existiam. Então, só para dar uma fechada no tema, para depois entrar propriamente nessa instituição, enfim, a escravização como servidão existia na antiguidade, servidão daquele sujeito que está ligado à terra e que ali faz, enfim, tem uma parcela da economia que ele cuida, né? Que volta para ele, uma parcela que ele tem que delegar ao senhor daquela terra, enfim, ele está vinculado àquela terra. Em parte existia uma sujeição por dívida, que caracterizava um laço de escravização mais tênue, mas, como eu comentei, um laço de escravização que poderia se prolongar, se tornar permanente e, inclusive, ter um caráter hereditário, né? E uma sujeição por contrato, que aí tinha uma variedade ali de condicionantes, de modalidades, enfim. Mas era muito frequente também, no caso romano, muito mais do que no caso ateniense, por exemplo, a escravização por captura, seja o estrangeiro que foi dominado em batalha, né? Então o escravo aí como o estrangeiro dominado em batalha, seja até aquele que fala a mesma língua que você, então que você o conhece, né? Ele não é um barbaroi, como definem os gregos, principalmente na era clássica, aqueles que não falavam grego, então que para eles soava como bar, então fica bárbaro, né? Os barbaroi. Então, você tinha a escravização de pessoas que falavam a mesma língua que você. Com o tempo, inclusive as reformas de Solon vieram dar uma resolvida nisso, escravizar uma pessoa da mesma cidade-estado era mal visto, por exemplo. Era tido como um problema. Muitas vezes, inclusive, alguns generais evitavam fazê-lo, enfim, né? Então, a escravização, principalmente a escravização por dívida, né? Que era a escravização que cabia à pessoa que era da mesma cidade que outra. Essa escravização por dívida, ela começou a ser muito mal vista, porque havia necessidade de uma coesão da polis, principalmente diante das competições com outras polis, dos eventuais inimigos externos. Então a polis devia estar muito unida. E para a polis estar unida, você não pode ter a prática da escravização de uns sobre os outros, né? Então, isso foi começado a ser questionado, né? Enfim. Mas essa escravização por captura, ela se torna um pouco mais frequente nos contextos de guerra, né? Escravizado por guerra, ou no contexto de pirataria, como eu comentei, né? E depois a escravização se mantém via a instituição da hereditariedade. Os filhos mantêm aí o estatuto de escravos herdado, esse estatuto, dos pais, né? Se os dois pais foram escravizados, o filho desses pais é escravizado também, né? Hegel tem uma fórmula muito interessante
que ele fala sobre a questão da dialética do senhor e escravo. E o que ele fala? Ele fala o seguinte, na fenomenologia do espírito, Hegel vai discutir o seguinte, claro que ele está falando da escravidão num contexto outro, né? Hegel é um filósofo do século XIX, como a gente sabe, existem escravos ali nos Estados Unidos, existem escravos aqui na América Portuguesa, depois Brasil, né? Então, mas para a gente ter uma reflexão sobre a escravidão, né? Ainda que a escravidão antiga seja muito diferente da escravidão mais moderna, né? Essa escravidão voltada à acumulação de capitais, né? A escravidão antiga ela é muito diferente, e mesmo a escravidão, como eu comentei, em Roma, é muito diferente da praticada em Atenas, por exemplo, e a de Atenas em relação a de Esparta, e a de Atenas em si, alguns escravizados são diferentes entre si, né? Mas, por exemplo, em Roma, o que a gente vai ter, em grande medida, vão ser a constituição de grandes latifúndios, né? E latifúndios escravocratas, coisas que não existia tanto em Atenas. A escravidão em Atenas era mais urbana, né? Da mesma forma, em Esparta existiam os zilotas, já comentei aí numa situação especial dos zilotas, vou entrar em mais detalhes depois. E no caso romano também, Roma se valia de um processo expansionista, e sempre expansionista. Roma estava sempre se expandindo, então ela conseguia capturar cada vez mais pessoas e conseguia expandir cada vez mais o território, a área que deveria ali impostos ao Estado romano, que poderia ser explorada ali, enfim. Então, a dinâmica é muito diferente da Grécia, que não tem tanto esse caráter expansionista nesse primeiro momento, até a Idade Clássica, pelo menos, né? Se a gente considerar Alexandre o Grande uma continuidade, né, dentro de um período que a gente considera helenístico, aí sim, houve um grande expansionismo por parte de Alexandre o Grande. Isso é depois. Bom, voltando aí a Hegel, né? Hegel trabalha uma interessante dialética do senhor-escravo, que é a seguinte. Hegel estabelece que é o seguinte, a relação senhor-escravo, ela só se define, e os dois termos dessa relação só se definem em relação. O que eu quero dizer? Para o Hegel, tudo se define a partir das relações que se estabelecem. Então, existe uma relação, digamos, pai e filho. Uma pessoa, ela só pode ser considerada pai se ela tiver um filho. E o filho só pode ser considerado um filho se ele tiver aí o pai, a mãe, né? Mas, enfim, no caso, estou falando dessa relação pai e filho em específico. Então, a relação de um se dá porque existe o outro. Proletariado e burguesia, né? Não existe burguês sem proletariado, não existe proletariado sem burguês. O burguês, para ele existir como tal, ele precisa haver uma relação de exploração. E para haver essa relação de exploração, alguém precisa ser explorado. Então o proletariado, ele é proletariado porque ele é explorado por alguém. E o burguês, ele é burguês porque ele explora alguém. Então não existe uma definição sem esse estatuto de relação. Então é que nem a questão do senhor-escravo. Um senhor, o dono, ele só pode ser definido como dono se ele tiver escravos. E um escravo, ele só pode ser definido como escravo se ele tiver subjugado a um dono. Então a definição de um depende do outro, né? E há uma troca dialética aí. É uma relação, né? Mas o que o Hegel nota, e isso é muito legal da dialética senhor-escravo hegeliana, o dono, ele tem um escravo. Vamos supor que a relação entre os dois seja muito tênue, ou seja, o dono, ele delega muito pouca coisa para fazer para o escravo. Ou, vamos dizer, o trabalho deles é meio que igual. O dono trabalha tanto quanto o escravo. Isso era muito comum, inclusive, em Atenas. Era bem frequente. Principalmente dentro daquela questão do escravizado urbano, né? Então, o dono, ele tem um escravo. E esse escravo, ele não é tão explorado assim pelo seu dono. Ou seja, essa relação, ela não é uma relação super forte, ela é uma relação leve entre um e o outro. Ele não escraviza tanto o escravo, ele não afirma tanto sua dominação sobre o escravo como
enfim, o escravo não está tão dominado por ele. Então é uma relação dupla, né? Essa é uma relação frágil entre um que é escravo e o outro que é dono, né? A questão é, se esse dono começa a afirmar cada vez mais a sua dominação sobre o escravo, ou seja, quanto mais ele explora o escravo, mais o escravo se torna escravo do dono. Ele afirma a sua condição de escravo e ele fica cada vez mais subjugado ao dono. E o dono, por sua vez, se afirma como dono e ele é cada vez mais o dono daquele escravo. Então, o senhor é cada vez mais senhor e o escravo é cada vez mais escravo. Até chegar um momento que o senhor não faz nada e o escravo faz tudo para esse senhor. Então, se esse escravo faz tudo e o senhor não faz nada, ele está afirmando completamente a dominação, a sua dominação sobre esse escravo. Ao passo que esse escravo está completamente dominado por esse senhor. O que o Hegel nota é que as coisas tendem ao seu contrário. Por quê? No momento em que esse senhor se afirma completamente como senhor sobre o escravo, quanto mais ele se afirma como senhor em relação ao escravo, mais ele depende completamente do escravo para fazer as coisas. E com o tempo ele vai perdendo como fazer essas coisas. Então, e cada vez mais o escravo vai sendo aquele que recebe tudo, tem que fazer de tudo e tal. Cada vez mais ele se afirma como escravo, né, daquele senhor, e cada vez mais ele subjuga aquele senhor. Mas aquele escravo vai sabendo cada vez mais a fazer aquelas coisas, ao passo que se ele faltar um dia para o senhor, aquele senhor perde aquela pessoa que faz tudo para ele. Ou seja, ele fica numa situação debilitada. Então, o que o Hegel acaba por notar é o seguinte: cada vez mais o senhor, ao reforçar sua dominação sobre o escravo, ele se torna cada vez mais escravo do escravo. E o escravo, ao reforçar a sua condição submissa ao senhor, de fazer tudo, cada vez mais o senhor fica tão dependente dele que ele se torna senhor do senhor. Então os termos se invertem. Quanto mais se afirma aquela relação, mais se nega o caráter de um e do outro. E é isso que o Hegel fala sobre a contradição ser interna. Isso é muito bonito, a teoria do Hegel. Só para a gente fechar, a escravização na Grécia, ela não era um simples status jurídico. Tá? Ela apresentava pelo menos 4 gradações, como eu comentei, existiam vários tipos de escravizados aí na Grécia Antiga, né? Mas essas 4 gradações de não liberdade e subjugação do trabalho de alguns para outros, né? A pior delas, como eu falei, era a escravidão como bem móvel, né? Existiam desde artesãos escravos trabalhando e vivendo independentemente, fazendo pagamentos regulares aos seus senhores por meio de funcionários escravos, enfim. Então, veja a gradação, né? Você tinha o escravo como bem móvel, e isso variava. O escravo como bem móvel de um lado, e aquele escravo que era completamente independente, era completamente autônomo, que produzia, trabalhava independentemente do senhor, que estava pagando uma dívida, né? E que, enfim, vivia independentemente, fazia seus pagamentos regulares, e fazia seus pagamentos regulares, inclusive aos seus senhores, né? Por meio de funcionários que eram eles mesmos funcionários escravizados. Então, havia essa relação, né? E, por um lado, havia a situação de uma penúria completa, como foi o caso das minas de prata, de um lugar chamado Lourion, né? Então, essas minas de prata de Lourion eram uma situação em que esses escravos trabalhavam para contratadores que controlavam essas minas, e eles estavam em situação completamente degradada. A vida deles não valia nada, e eles não tinham qualquer tipo de autonomia, enfim, morriam com frequência e poderiam ser substituídos. Então havia uma grande gradação em Atenas, né? Vejam, a escravidão então existiu, principalmente até, enfim, o período do século XVI, enfim, ela foi retomada aí numa outra circunstância, num processo de acumulação de capitais, já ligado a uma dinâmica pré-capitalista, enfim, essa escravidão, por exemplo, dos séculos XVI a XIX, ligadas aí ao processo mais de expansão marítima, ligado a um processo capitalista ou pré-capitalista, enfim,
ela foi justificada de todas as formas. Houve teóricos absolutistas, como Bossuet, como Grotius e como Hobbes, por exemplo, que justificavam a escravidão. Né? Hobbes falava que a escravidão era a base da soberania política. Né? O Bossuet e Grotius falavam que era uma lei natural. Né? Ela era o fundamento das leis, inclusive. Né? Ainda mais Bossuet, que era o cara que estava discutindo ali sobre a legislação absolutista. Né? Então, para Bossuet, a escravidão era o fundamento das leis. Né? Então, havia uma defesa ideológica da instituição. Né? Então, a argumentação absolutista, ela se estabelecia com a necessidade, a premência da escravidão. A escravidão não era algo a ser negociado, vamos dizer assim. Né? E, por um outro lado, os teóricos ligados às teorias chamadas democráticas, Rousseau, embora seja um pouco forçado colocar o Rousseau nessa, mas Stuart Mill, teóricos liberais democráticos, também criaram argumentações tão ideológicas quanto as dos absolutistas. Vejam, a argumentação democrática da associação da escravidão com certas formas de sistema político, ou seja, esses teóricos democráticos falavam, não, a escravidão só cabe a modelos absolutistas, a modelos tirânicos, a modelos de dominação do homem em termos políticos, tudo. Como já vimos, a escravidão não é uma instituição política, ela é uma instituição econômica. Né? Mas aí se colocava essa carga moral é tão ideológica quanto a dos absolutistas. Por quê? Houve uma diversidade de sistemas políticos que fizeram uso da escravidão. Da Atenas democrática, né, tá bom que é uma democracia nos moldes das sociedades antigas, né, mas a Esparta tirânica, né, oligárquica, vamos dizer assim, a monarquia inglesa, que fez uso da escravidão nas suas colônias, até as incontestáveis 13 colônias que se transformaram em Estados Unidos, e assim, os Estados Unidos da independência de 1776, ninguém pode objetar que seja um país não liberal. Aliás, no processo de ascenso do liberalismo nos Estados Unidos, não só se intensificou a questão da escravidão, como se intensificou a mortandade dos índios. Então, nos Estados Unidos liberais do século XVIII e XIX, também houve escravidão. Nos Estados Unidos, considerados democráticos, considerados republicanos, então, a escravidão não está associada a um sistema político específico. Só tirania, só monarquia, só democracia. A escravidão não está ligada a um sistema político específico. A escravidão é uma instituição econômica dada por uma normativa jurídica. Os argumentos democráticos, eles são tão ideológicos como os argumentos absolutistas. A escravidão persistiu em muitos tipos diferentes de governo, os Estados Unidos democráticos, liberais dos séculos XVIII e XIX, até sistemas altamente centralizados, como a monarquia brasileira do século XIX, né? E o caráter do sistema escravista é dominado pela estrutura social na qual ele existe, e não vice-versa. Ou seja, o caráter de maior ou menor dominação escravocrata, ele pode até, né, responder a um determinado sistema de governo, enfim, mas ele depende da estrutura social, e não é a estrutura social que é determinada pelo sistema escravista. Então, os Estados Unidos democráticos depois fundaram a Ku Klux Klan. Né? Então, é importante a gente fazer esse tipo de atenção. Tá bom? Muito obrigado, continuo depois.